Se você tem um coração sensível, talvez seja melhor parar por aqui. Porque neste episódio você vai ver mundos sendo arrancados de seu local de nascimento, outros sendo lançados em suas estrelas, quando não forem simplesmente pulverizados. Vivemos em uma época em que todo o sistema solar parece estar em equilíbrio. Tudo está em uma calma aparente, às vezes o céu noturno se enfeita com a passagem de um cometa. E, excepcionalmente, acontece de um asteroide colidir com um planeta. Mas, no geral, o cortejo de mundos girando ao redor do Sol dá a impressão de respeitar uma mecânica bem ajustada, funcionando assim sem problemas há bilhões de anos. Na verdade, ao observar o sistema solar, é bem provável que esteja vendo uma cena de crime. Acredita-se que, em seu interior, mundos foram assassinados, lançados no Sol ou arrancados de suas órbitas e ejetados a ponto de vagarem sozinhos na imensidão fria do espaço entre as estrelas. Hoje, vou levar você para mergulhar no coração de uma história cheia de reviravoltas, cujos protagonistas do drama, sejam vítimas ou culpados, são sempre planetas. Por que os planetas do nosso sistema solar estão organizados assim e não de outra forma? Por que a Terra está a essa distância do Sol e não aqui ou ali? E quais são os mecanismos que decidiram esse arranjo surpreendente? Por muito tempo, essas questões complexas foram enigmas sem solução. Até que, nas últimas décadas, descobrimos milhares de outros sistemas planetários cujas arquiteturas peculiares nos deram pistas para resolvê-los. Antes de continuarmos, preciso mostrar a vocês nossa cena do crime. Aqui vocês têm representados, nas devidas proporções, os planetas do nosso sistema solar. E podemos ver que há grandes diferenças de tamanho entre os 4 planetas rochosos que orbitam próximos ao Sol e os 4 gasosos, muito mais massivos e imponentes, que estão muito mais distantes. As gigantes geladas Urano e Netuno são mais ou menos 4 vezes maiores que a Terra e 15 vezes mais pesadas. Enquanto Saturno e Júpiter pesam, respectivamente, 95 vezes e 320 vezes mais do que o nosso planeta. Obviamente, as distâncias não estão em escala, pois o espaço é tão vasto que é impossível representar em uma única imagem as distâncias que separam esses astros e seus tamanhos sem perdê-los de vista. Para você se convencer disso, imagine que, em um espaço, em um universo reduzido ao ponto de o Sol ter apenas 10 centímetros. Mercúrio estaria a 4 metros de distância e teria um diâmetro do tamanho de uma cabeça de alfinete. Vênus estaria a quase 8 metros, enquanto a Terra orbitava a cerca de 11 metros do nosso Sol reduzido. E esses 2 planetas teriam apenas 1 milímetro de diâmetro. Marte estaria a mais de 16 metros e as gigantes gasosas, Júpiter e Saturno, estariam localizadas respectivamente a 56 metros e 102 metros daqui. Quanto a Urano e Netuno, elas estariam a 206 metros e 323 metros daqui. Além das distâncias, ao analisarmos o sistema solar, percebemos que os mundos menos massivos orbitam mais perto do Sol, enquanto os mais pesados ficam muito mais distantes. E por muito tempo se pensou que os outros sistemas planetários deveriam se parecer grosseiramente com o nosso, com pequenos planetas sólidos perto da estrela e gigantes gasosos na periferia. A lógica é a seguinte: sabemos que as estrelas se formam a partir de imensas nuvens de gás em colapso e, uma vez acesas, a potência da radiação empurra para a periferia os elementos mais leves, como os gases e o vapor d'água. E a partir de uma distância, que chamamos de linha da neve, esse vapor começa a congelar e age então como um ligante, uma espécie de cola que favorece o crescimento rápido de blocos de rocha e gelo nos discos de gás e poeira que cercam as estrelas em formação. E à medida que se aglomeram, esses blocos de construção vão gerar, em apenas 1 milhão de anos, os núcleos dos planetas. Núcleos que são suficientemente massivos para atrair para si o hidrogênio e o hélio ao seu redor, e assim
progressivamente dar origem aos planetas gigantes gasosos. Enquanto isso, próximo à estrela, onde a radiação impede que a água presente no disco de gás se transforme em gelo, o crescimento dos embriões planetários, que são quase exclusivamente constituídos de metais e rochas, é muito mais lento e trabalhoso. Bom, isso está terrivelmente resumido, mas você entendeu a ideia. O problema com essa explicação, que permite explicar de forma muito atraente a distribuição dos planetas no nosso sistema solar, é que ela tem uma grande falha. De fato, a lógica dessa distribuição sugeriria que esse tipo de configuração, com planetas massivos mais afastados e menores próximos da estrela, fosse encontrado em todo o universo. Porém, a maioria dos milhares de sistemas planetários descobertos nas últimas 3 décadas possui arquiteturas totalmente diferentes entre si. Não vou me estender, já dedicamos um vídeo às configurações intrigantes que encontramos. Vou deixar o link aqui para vocês. Resumindo rapidamente, digamos que a grande maioria desses sistemas possui planetas que têm mais ou menos a mesma ordem de massa e que orbitam todos muito próximos de suas estrelas. Também encontramos alguns em que é meio bagunçado, onde planetas com massas muito diferentes se sucedem sem uma lógica aparente. Em outros casos, gigantes gasosos orbitam próximos da estrela, enquanto planetas menores ficam mais distantes. E nessa alegre mistura de possibilidades, apenas uma pequena parte, estimada em cerca de 10%, parece ter alguns pontos em comum com o nosso sistema solar, possuindo pequenos planetas próximos da estrela e planetas massivos mais afastados. O fato de existirem tantas arquiteturas diferentes permitiu entender por que, quando colocávamos todos os ingredientes do sistema solar em simulações numéricas, raramente obtínhamos, ao final, algo que se parecesse com o nosso sistema solar, com planetas rochosos pequenos perto da estrela, e planetas gigantes gasosos mais distantes. Na verdade, não eram as simulações que estavam erradas, mas nosso erro foi supor que todos os sistemas planetários seriam como o nosso. E foi somente com a descoberta de milhares de outros sistemas planetários que nós fomos percebendo, aos poucos, que o cosmos é, na verdade, povoado por uma infinidade de engrenagens e dinâmicas diferentes. Essa é a descoberta dessa imensa diversidade, que não esperávamos. Isso nos fez repensar a história turbulenta do sistema solar. Uma história durante a qual planetas que hoje desapareceram foram muito provavelmente lançados no Sol, enquanto outros foram simplesmente arrancados de seus sistemas. O primeiro grão de areia que nos obrigou a repensar os mecanismos de formação dos sistemas planetários foi a descoberta do que chamamos de Júpiteres quentes, gigantes gasosos centenas de vezes mais pesados que o nosso planeta, orbitando muito perto de suas estrelas. Se o fato de encontrar gigantes gasosos orbitando bem mais perto de suas estrelas do que Mercúrio está do Sol, em cerca de 1% das estrelas semelhantes ao Sol, teve o efeito de uma bomba, é que parece totalmente improvável que tais monstros possam se formar tão perto do braseiro infernal de suas estrelas. Pois, nas primeiras fases de sua existência, as estrelas expulsam grande parte dos gases ao redor com toda a potência de seu vento solar e de sua radiação ultravioleta. Ou seja, enquanto a maior parte do disco cai na estrela, o restante é disperso mais longe pelos ventos térmicos e magnéticos, e resta perto da estrela pouca massa disponível para que os planetas em formação possam crescer consideravelmente. Assim, se essas mastodontes de gás incandescente não puderam se formar tão perto de suas estrelas, surge a questão de como eles chegaram até aqui. A explicação atualmente mais aceita é que esses planetas gigantes tenham nascido, como Júpiter ou Saturno, a uma distância adequada de sua estrela, onde as condições mais amenas permitem seu rápido crescimento e o acúmulo de gás. E que, posteriormente, elas migraram para o interior de seu sistema, varrendo e acumulando grandes quantidades de matéria nesse processo. E o fato de que planetas gigantes nascidos além da linha de gelo possam migrar e se transformar com o tempo em bolas de gás incandescentes lambidas pelo fogo ardente de sua estrela também nos conta uma história terrível.
Pois imagine que quando algo muito pesado, centenas de vezes mais pesado que nosso planeta, migra para o interior de um sistema, isso pode ter consequências dramáticas para todos os outros mundos que orbitam próximos da estrela, cujas órbitas serão profundamente impactadas pela chegada da gigante. Nesta simulação, você pode ver os efeitos absolutamente devastadores e assustadores que a migração para o interior do sistema de um planeta gigante com massa comparável à de Júpiter, ou seja, pesado como 320 vezes o nosso planeta, pode causar. Cada pequeno ponto que você vê sendo empurrado e muitas vezes desaparecendo logo após a chegada da gigante é um corpo cuja massa é da ordem da Lua até Marte. Desestabilizadas pelo avanço da gigante, as órbitas desses corpos tornam-se excêntricas, e com isso elas se cruzam, o que torna frequentes os momentos em que os objetos se aproximam perigosamente. E então, um grande número de planetas em formação é ejetado do sistema, outros colidem entre si quando não mergulham diretamente na imponente gigante ou até mesmo na estrela. No final, a gigante gasosa em sua progressão praticamente limpou todo o seu sistema em apenas 100 mil anos. 100 mil anos durante os quais um terço da massa dos corpos situados originalmente entre o planeta gigante e a estrela foi ejetado do sistema. Outro terço colidiu com outros corpos e se fundiu para gerar pequenos planetas. E todo o restante foi lançado para longe, passando a evoluir em órbitas excêntricas e inclinadas. Nesse caso, uma gigante migrando para o interior do seu sistema pode até perturbar as trajetórias dos pequenos corpos que cruzam seu caminho e modificar suas órbitas a ponto de lançá-los contra os planetas rochosos que estão se formando perto da estrela. E ao colidirem repetidamente com os núcleos desses mundos em formação, esses corpos podem fazer com que os planetas interiores do sistema espiralem em direção à estrela. Enfim, além do que só podemos chamar de um verdadeiro massacre, a ideia essencial a se reter é que as órbitas dos planetas podem evoluir drasticamente ao longo do tempo. Pois nos sistemas planetários em formação, quando o disco de gás que ajudava a garantir a estabilidade do conjunto se dissipa, desencadeia-se quase inevitavelmente uma instabilidade dinâmica, durante a qual os planetas, em busca de um novo equilíbrio, veem suas órbitas se cruzarem. O que pode ter consequências terríveis e permite explicar por que às vezes encontramos planetas que seguiram trajetórias até mesmo extremamente distantes de seu local de nascimento. Assim, percebeu-se que a grande maioria das gigantes gasosas evolui a uma distância respeitável de sua estrela. Não possuem órbitas praticamente circulares, como as de Saturno ou Júpiter, mas sim órbitas que muitas vezes são extremamente alongadas. Ou seja, elas têm formas elípticas excêntricas, como a do planeta frequência cardíaca 5183b, cuja trajetória ao redor de sua estrela você pode ver comparada à dos planetas gigantes do nosso sistema. E o fato de descobrir em grande quantidade planetas com órbitas elípticas não é algo trivial. Porque isso nos mostra que no passado, nesses sistemas, as coisas devem ter dado muito errado. Deixe-me explicar para você. Para alguém que sabe ler nas linhas das órbitas, a presença de um planeta gigante gasoso com uma órbita alongada é a prova de que, no passado, o sistema estudado foi vítima de instabilidades gravitacionais, de uma violência inevitável, inédita, e que, no início de sua história, os planetas que lá estão travaram uma verdadeira guerra. Assim, cada órbita elíptica é de certa forma um estigma, uma cicatriz, o vestígio de uma história violenta, que nos diz que aqui, há centenas de milhões de anos, a natureza, de violência, da da natureza, a natureza de uma violência, a natureza. Um dos protagonistas do drama não cede e acaba sendo ejetado em direção ao espaço interestelar ou lançado na estrela. De fato, quando vários gigantes gasosos residem em um mesmo sistema, eles se tornam quase inevitavelmente instáveis.
Após algumas centenas de milhares de voltas ao redor de sua estrela, o estiramento gravitacional que elas exercem continuamente umas sobre as outras se transforma então em uma dança tão desordenada quanto complexa, onde os planetas externos verão sua órbita perder a configuração compacta e quase circular para adotar trajetórias fortemente excêntricas. Nesta simulação, você pode ver como dois gigantes gasosos orbitando muito próximos um do outro podem se perturbar a tal ponto que, em poucas dezenas de anos de proximidade excessiva, um dos dois planetas seja ejetado do sistema e passe a vagar sozinho pelo espaço entre as estrelas. Disse que esses planetas se tornaram errantes. E agora, acho que preciso mostrar para vocês como a presença de um gigante gasoso extra dentro de um sistema é capaz de literalmente fazê-lo explodir. Agora, Sean, que ajudou a escrever este episódio, colocou online uma simulação na qual podemos ver, digamos, o caos nascer. Aliás, ele a chamou de autodestruição de um sistema planetário. E vocês vão ver, não é à toa. No canto superior esquerdo, vocês veem o tempo passando em milhões de anos. No início da simulação, temos uma configuração relativamente estável e que se parece bastante com a do nosso jovem sistema solar. Perto da estrela, corpos rochosos crescem gradualmente ao colidirem uns com os outros, e mais afastado, há um disco de corpos muito menores e ricos em água. Entre os dois, colocamos 3 gigantes gasosos em vez de 2, como é o caso no nosso sistema. E após um pouco mais de 40 milhões de anos de equilíbrio gravitacional, os 3 planetas gigantes vão subitamente fazer com que todo o sistema entre em uma fase violenta de instabilidade, durante a qual, em poucos milhares de anos, todos os cometas gelados, assim como um dos gigantes gasosos, são expulsos para o espaço interestelar, enquanto quase todos os planetas rochosos em formação foram destruídos. Dos 11 corpos com massa variando de Mercúrio a Marte, que estavam presentes no início, 10 acabaram caindo na estrela e o último foi ejetado para o espaço. Obviamente, cada sistema planetário é único, mas, no geral, um sistema relativamente típico que formou inicialmente 3 gigantes do tipo Júpiter vai quase inevitavelmente entrar em uma fase de instabilidade em seus primórdios. Uma fase de instabilidade durante a qual uma das 3 gigantes e 80% dos pequenos corpos que chamamos de planetesimais serão ejetados do sistema, enquanto metade dos planetesimais restantes acabará colidindo com outro planeta, e a outra metade vai mergulhar na estrela. Ao detectar muitos planetas errantes que vagam sozinhos pelo espaço sem se prender a estrelas, vemos até mesmo se afastar da estrela um número de planetas de todos os tipos de massa, que, em média, veem os laços frágeis e tênues que os unem gravitacionalmente ao seu sistema se romperem. De modo que, enquanto pronuncio estas palavras, vários trilhões de mundos que foram ejetados de seus sistemas estão à deriva no espaço interestelar da nossa galáxia. Assim, quando nossos telescópios detectam em um sistema estelar a presença de um planeta com uma órbita excêntrica, isso significa que ali ocorreu um jogo de bilhar cósmico dramático, guerras gravitacionais que, por mais impressionantes que sejam, não têm nada de excepcional. Estima-se, de fato, que 3/4 dos sistemas que possuem planetas gigantes com órbitas excêntricas passaram por violentas instabilidades dinâmicas durante sua primeira fase de existência. Esse é um resultado absolutamente vertiginoso, porque nos mostra de forma indireta que muitos dos sistemas planetários que observamos são, de certa forma, pequenos cemitérios, onde planetas foram enterrados em suas estrelas ou lançados para o cosmos. Podemos até nos divertir estimando quantos mundos de massa similar à da Terra foram destruídos por esses gigantes na nossa galáxia. E o resultado é absolutamente vertiginoso, sabendo que se estima em bilhões o número de estrelas ao redor das quais orbitam gigantes gasosos na nossa Via Láctea, e considerando que 75% desses gigantes possuem órbitas excêntricas que só podem ser explicadas por períodos marcados de instabilidade.
e que cerca de 75% dessas instabilidades são suficientemente fortes para destruir, no processo, outro planeta do sistema, então isso significa que na escala de uma galáxia como a nossa, pelo menos 5 bilhões de planetas com massa semelhante à da Terra foram destruídos. Lembre-se disso ao olhar para o céu. Na escala do tempo cósmico, isso equivale a um planeta rochoso com massa sensivelmente comparável à da Terra sendo lançado em uma estrela a cada 2 anos, em média, só na nossa galáxia. Aposto que você também se pergunta como, mesmo com perturbações tão frequentes, as órbitas do Sistema Solar permanecem tão circulares. Será que não encontramos marcas ou pequenas cicatrizes? Será que o nosso sistema ficou meio bagunçado, mas por um feliz acaso apagou as evidências das órbitas excêntricas e por extrema sorte nós simplesmente passamos ilesos por tudo isso? Ou será que ele ficou surpreendentemente calmo nos primeiros milhões de anos? Essas questões ainda estão longe de solução, mas alguns indícios sugerem que somos sobreviventes. Vimos que, na grande maioria dos casos, quando os pesquisadores simulam sistemas planetários, eles quase invariavelmente observam uma instabilidade dinâmica se manifestar. Uma instabilidade que causa a destruição de um grande número de planetas rochosos ou dos blocos necessários para sua formação, e deixa ao final o sistema com apenas um planeta significativo, um gigante percorrendo uma órbita excêntrica, bastante acentuada. Como você deve ter notado, as órbitas de Júpiter e Saturno são quase circulares, desviando-se apenas alguns poucos por cento de um círculo perfeito. Na verdade, o que essas pequenas variações nos dizem é que realmente passamos por um período de instabilidade, mas que ele foi relativamente brando, com os planetas restantes, aqueles que conhecemos e que, portanto, são sobreviventes. Por mais estranho que pareça, os resultados desconcertantes das nossas simulações numéricas mostram que, para que um sistema com vários gigantes gasosos, como o nosso, se torne estável e esteja cheio de planetas com belas órbitas circulares, ele quase inevitavelmente precisa passar por um período agitado e caótico, do qual só pode sair se livrando de um desses planetas gigantes. Quando fazemos simulações para tentar reproduzir as particularidades das órbitas dos planetas gigantes do Sistema Solar, percebemos que, durante o crescimento dos gigantes gelados, como Urano e Netuno, vários mundos massivos, com 5 a 15 vezes a massa da Terra, são ejetados do Sistema Solar. É até possível que um deles ainda esteja lá, mas com uma órbita tão excêntrica e que o leva tão longe do Sol que ainda não o detectamos. Alguns pesquisadores suspeitam de fato da existência, dentro do nosso Sistema Solar, de um hipotético nono planeta que estaria em uma órbita terrivelmente elíptica, a ponto de dar a volta na nossa estrela em cerca de 10 a 20 mil dos nossos anos. Esse planeta teria sido vítima das instabilidades entre gigantes gasosos e ainda estaria preso ao Sol, embora já estivesse à deriva no espaço distante. E ele só se aproximaria da nossa estrela até 200 unidades astronômicas, ou seja, 7 vezes a distância entre o Sol e Netuno. Por fim, há uma última coisa que é muito estranha. De fato, quando comparamos a arquitetura do nosso sistema com a dos outros, o que salta aos olhos é que não há nenhum planeta mais próximo do Sol do que Mercúrio. Porém, quase metade dos outros sistemas planetários descobertos possuem, nessa posição, um ou vários planetas do tipo Super-Terra ou Mini-Netuno, ou seja, planetas mais pesados que o nosso e um pouco menos massivos que Netuno. Como se o nosso sistema tivesse sido esvaziado nas proximidades do Sol. Há duas formas de explicar essa estranheza. A primeira é pensar que, por várias razões, é muito comum que estrelas do tipo do nosso Sol, próximas do Sol, então algo impediu a formação de planetas mais próximos do Sol. A segunda explicação é pensar que realmente existiu, no passado do nosso sistema, planetas em fase de formação nessa região que poderiam ter crescido até se tornarem superterras, mas todos, sem exceção, foram ejetados do sistema ou lançados no Sol. Nesse caso, o que essa ausência nos diz não é que nenhum mundo se formou, mas sim que todos foram eliminados.
e que os vestígios do crime foram quase totalmente apagados. Enfim, a descoberta de todos esses novos mundos estranhos, seja porque evoluem muito perto de suas estrelas ou porque têm órbitas excêntricas, nos obrigou a repensar nossa maneira de enxergar a história da formação dos planetas. E essa história, que até algumas décadas atrás era vista de modo geral como uma relojoaria celeste de mecânica bem ajustada, revela-se muito mais próxima de uma dinâmica caótica, na qual cada planeta gigante, dependendo de sua posição e de sua massa, pode acabar colocando seu enorme grão de areia nos jogos de guerra gravitacionais que decidem a arquitetura final dos sistemas. Mas um dos elementos mais importantes que influenciam o arranjo desses mecanismos talvez deva ser buscado nos locais de nascimento desses sistemas. No interior dos berçários de estrelas, onde os gases e as poeiras de imensas nuvens moleculares colapsam, acendendo estrelas e formando os cortejos de planetas que giram ao seu redor. Nesses ambientes turbulentos, sistemas em formação se tocam de leve. Certas estrelas gigantes, com uma vida muito curta, podem desde o início semear, com seus poderosos ventos estelares e explosões, os jovens sistemas ao redor com elementos extremamente radioativos. É provável que o sistema solar tenha passado por isso logo após sua formação. De fato, encontramos ali em grande quantidade átomos provenientes da desintegração do alumínio 26 e do ferro 60, elementos produzidos durante a explosão de estrelas massivas, e que provavelmente desempenharam um papel fundamental na distribuição dos elementos voláteis no disco e, portanto, na distribuição inicial dos planetas. E se você duvida da capacidade dessas simples poeiras estelares de influenciar o destino de um sistema planetário inteiro, pense que se estima que apenas os átomos emitidos em nosso sistema solar liberaram, durante os 2 primeiros milhões de anos de sua existência, tanto calor quanto todos os outros elementos radioativos do sistema liberaram durante toda a sua existência. Isso pode ter impactos absolutamente enormes na diversidade das configurações dos mecanismos. De qualquer forma, eu gosto muito da ideia de que essa visão totalmente nova, que nos permitiu entender melhor de onde viemos, tenha surgido ao estudarmos sistemas localizados a dezenas de anos-luz de distância de nós. No próximo episódio, vamos reviver em detalhes a incrível história da formação do nosso sistema solar. Uma história que se revelou muito mais caótica e turbulenta do que imaginávamos antes. E vamos ver que a aparente hecatombe, provocada pelo deslocamento dos gigantes gasosos, é às vezes o preço a se pagar para que outros planetas possam escapar das turbulências. Se a presença de Júpiter foi fatal para alguns mundos em formação que já desapareceram, esse planeta também nos protegeu, como um escudo contra uma população de asteroides e cometas que resultou de sua formação. Nós os convencemos da criação, da criação, da criação, da criação ao longo de uma órbita. Agora passo a palavra ao Sean, com quem tive o prazer de escrever este episódio para destacar um ponto essencial, frequentemente esquecido, sobre a formação dos planetas. Sean, muito obrigado pela sua ajuda na escrita deste episódio. Antes de nos despedirmos, você queria compartilhar conosco um ponto essencial que muitas vezes esquecemos de considerar quando nos interessamos pelo processo de formação dos planetas. Você pode nos contar um pouco mais sobre isso? Então, o que eu gostaria de dizer é que as observações que temos nos mostram snapshots instantâneos de sistemas planetários. É como ver 0,2 segundos de um filme, mas não o filme inteiro. E não é fácil entender o que aconteceu para chegar até aqui, mesmo que tenhamos ideias do que aconteceu no começo, e no nosso caso, o começo significaria ter dados sobre os discos protoplanetários, os ambientes de formação dos planetas, e também temos dados sobre exoplanetas, ou seja, instantâneos de outros filmes também. Então, é através das modelagens numéricas, como aquelas por trás das animações que vocês viram, que podemos entender que os sistemas planetários são ambientes muito dinâmicos. Nossa vida humana é tão curta em comparação com a duração desses filmes planetários que só vemos um pequeno trecho, mas agora entendemos um pouco mais de toda a ação que acontece por trás. Quase ia esquecendo. Se quiserem ouvir mais sobre esses temas,
Os astrofísicos Lucie Le Bourleu e Frank Celsis, com quem colaboro, criaram o podcast Vênus d'Ailleurs. Disponível em todas as plataformas, traz debates animados entre pesquisadores sobre grandes questões que abordamos aqui. A primeira temporada percorre o que a ciência pode e ainda não pode dizer sobre a vida no cosmos. Discutem sobre a busca por vida extraterrestre e sobre as possibilidades. Eu fixei o link abaixo do vídeo. Então é isso, até breve.